Quem está alegre, diga amém. Amém. Como foi entoado aqui pela nossa irmã Diaconisa Leonor, eu presto muita atenção nos hinos que é entoado na igreja. Tem tudo a ver com o desenrolado do culto e com o desenrolado também do final do culto, da mensagem. O culto se completa e se encaixa. E ela falou: remove a minha pedra, remove tudo aquilo que me atrapalha de te adorar, Senhor. O que nessa noite está te atrapalhando de você ter uma verdadeira adoração com o teu Criador? Eu não creio que você veio da sua casa, que nós que moramos lá na Baixada Fluminense, viemos de lá para cá, para o Recreio dos Bandeirantes, tão somente para vir para a igreja, para falar que veio. Não. Eu, quando eu peguei o meu carro agora, coloquei meus 2 filhos no carro e um amiguinho também do meu filho no carro, eu vim para cá, para essa casa de oração, com a certeza que eu vou sair daqui com a minha bênção, que eu vou sair daqui com a minha vitória, que eu vou sair daqui com a minha libertação, que eu vou sair daqui com a libertação da minha parentela, da minha casa. Talvez você chegou aqui nessa noite, nesse culto dos milagres, e você também veio pedir por algum familiar seu. Ok? Diz a palavra do Senhor. Coloca no versículo 5, por favor. 5, por gentileza. Marcos 16, 5. Aí vamos ler do 5 ao 7, por favor. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Ele, porém, disse-lhe, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Senhor Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença nos colocamos, Senhor, seja conosco nessa noite, repreenda tudo aquilo, ó Deus, que possa estar tentando tirar nossa mente da tua palavra, Senhor, pois a tua palavra, ela é, meu Pai, primazia nessa igreja. Senhor, seja com a tua igreja, seja conosco, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmãos, se hoje eu fosse intitular um tema para essa pregação, seria, preste bem atenção, por favor, tá? Temos ali os minutos ali, nós não vamos enfagar, mas vamos pregar a palavra. E eu queria que você saísse daqui com essa palavra no seu coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se eu fosse colocar um tema hoje nessa mensagem, eu colocaria o seguinte tema: Jesus não deixa ninguém para trás. Aleluia. Ele não deixa ninguém para trás. O irmão Alan, ele pode até deixar alguém para trás. Você pode até deixar alguém para trás. Você pode até conhecer alguém que já deixou outra pessoa para trás. Mas uma pessoa que não deixa ninguém para trás, essa pessoa é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a todo dia que eu entro nessa casa de oração, a todo dia que eu venho cultuar aqui, eu venho com um coração de um evangelista, com um coração de um missionário, com um coração de um ganhador de almas. Porque toda vez que eu entro nessa igreja, eu tenho um sonho.
E qual é o meu sonho? O meu sonho é de ver todas essas cadeiras aqui, ó, completas. O meu sonho é ver pessoas em pé, lá do lado de fora, tentando entrar, e a gente já bolando com o irmão Ângelo para colocar um telão lá do lado de fora, porque já não vai mais comportar pessoas aqui dentro, de tanta gente que vai entrar nessa igreja. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Mas para que isso venha a acontecer aqui na Adifam Recreio, nós temos que colocar em prática aquilo que nós vamos ler aqui, que foi mencionado nessa noite, que é: não podemos deixar ninguém para trás. A palavra do Senhor, ela fala que quando Jesus Cristo ele multiplicou pão, quando ele multiplicou peixe, Pedro estava com Jesus. A palavra do Senhor fala que Pedro teve muitas experiências boas com Jesus. Quem não se lembra dali daquele barco atravessando ali pelaquela tempestade, Jesus Cristo ali andando por cima das águas, Pedro falando: és tu mesmo, mestre? E Jesus falando: sou eu. E Pedro falou: se és tu, manda que eu venha. Jesus: vem. E Pedro ali deu uns passos sobre as águas. Pedro afundou, Jesus pegou na mão de Pedro. Jesus tinha ali uma amizade com Pedro. Pedro tinha uma amizade com Jesus. Mas uma certa feita antes da crucificação, e muita gente já conhece essa história, Pedro ele fala: Senhor, se possível eu vou morrer contigo. Se possível eu vou ficar com o Senhor até o fim. E Jesus Cristo, com toda a sabedoria, sabendo do que iria acontecer, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro, tu vai me negar. E a Bíblia fala que Judas veio para fazer aquilo que tinha que ser feito, beijou o rosto de Jesus. Jesus foi ali pego, foi preso, e ali chegaram até Pedro. Pedro negou Jesus uma vez, negou Jesus 2 vezes, negou Jesus a 3ª vez. O galo cantou, Pedro se lembrou do que o mestre tinha dito a ele. Pois bem, Pedro ali, ele falhou. Quantas das vezes nós, eu, você, a igreja, tentamos acertar? Quantas das vezes nós prometemos que nós vamos estar no culto todos os dias, mas todos os dias vamos estar te ajudando, vamos estar no evangelismo, de hoje em diante é para valer, pode contar comigo, coloca meu nome no círculo de oração, coloca meu nome na equipe de libertação, coloca o meu nome ali junto com a irmã Marta, ali na assistente social, que nós vamos sair para dar comida, dar roupa. E muitas das vezes chega no dia, nós falhamos. Quantas das vezes nós fazemos muitos votos com o Senhor Jesus e nós não cumprimos? Isso foi o que aconteceu com Pedro. A palavra do Senhor Jesus fala que quando Jesus foi preso, todos os discípulos debandaram, quase todos debandaram. A palavra do Senhor ela fala que Jesus Cristo foi preso, foi crucificado, Jesus Cristo ressuscitou. A palavra do Senhor ela fala que Jesus Cristo, quando Maria Madalena ela foi até o sepulcro, ela recebeu um recado dado por Jesus. E de dizer aos discípulos para me encontrar lá nas bandas da Galileia. Se Jesus ele fala só isso, talvez os discípulos eles iriam até a Galileia, mas existiria um que não iria. Qual era o nome dele, igreja? Pedro. Qual era o nome dele, igreja? Pedro. Mas Jesus ele se lembrou de Pedro. Aleluia. Jesus ele se lembrou que Pedro já não estava mais na qualidade de discípulo. O que eu quero te dizer nessa noite? Eu quero te dizer nessa noite que uma coisa que o diabo ele ama fazer, ele adora fazer, uma coisa que o diabo ele é especialista em fazer, é te desacreditar
que você não serve mais para Jesus, que você não serve mais para a obra de Jesus. Uma coisa que o diabo é, e todo mundo sabe, é que ele é o verdadeiro acusador. O diabo é o verdadeiro apontador. O diabo, ele fala que para você não tem solução. O diabo, ele fala que para a pessoa que está aprisionada no crack, mas não tem mais solução. O diabo, ele fala que para a pessoa que está aprisionada nos vícios, não tem mais solução. O diabo, ele fala para aqueles que pecaram contra Deus: quantos estão desviados da casa de Deus? E quantas vezes eu já ouvi pessoas falando: não vou orar mais por ela não, eu não vou orar mais por ele não, aquele dali já não tem mais solução, já não tem mais jeito, aquele dali só se for no leito do hospital, se for no leito da morte. E eu glorifico a Deus, que a visão de Deus não é a minha e nem a tua visão. Eu glorifico a Deus. Eu fiquei 12 anos afastado, mas tive pessoas que oraram por mim 12 anos. Tive um pastor que fez uma campanha no monte pela minha vida durante um ano. Quem faz isso? Tive um outro pastor que ficou com a minha foto dentro da sua Bíblia durante 12 anos. E quando eu retornei, ele me mostrou, tirou a foto da Bíblia, e a minha foto estava ali. Pedro sabia que ele estava desviado. Pedro sabia do que ele tinha feito. Pedro sabia que ele tinha negado. Pedro sabia que ele tinha errado o alvo. Pedro sabia que ele fez uma coisa que ele não era para fazer. E o diabo sabia também. Mas Jesus também sabia. Mas Jesus se preocupou com Pedro e falou: diz os discípulos, Maria, para ir se encontrar comigo lá na Galileia, mas também diz para Pedro ir. Aleluia. Diz para Pedro ir. Meu Deus. E a palavra do Senhor fala mais para frente, no Evangelho de João, descrevendo esse encontro lindo e maravilhoso que Jesus Cristo teve na praia com Pedro. A palavra do Senhor fala, e muitos sabem, Jesus Cristo chegando até Pedro, perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: amo. Pedro, tu me amas mesmo? Pedro falou: amo. Na terceira vez, Jesus Cristo, você já deve ter lido, Jesus Cristo falou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Meu Deus. Tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Mas a palavra de Deus fala que Pedro, na terceira resposta, Pedro chorou. Arrependimento traz choro. O Senhor, ele sabe a maneira que você entrou aqui nessa noite. O Senhor, ele sabe de cada irmão, cada pessoa que está aqui, a nossa necessidade. O irmão Alane está te olhando por fora, mas Jesus Cristo, ele te olha por dentro. Jesus Cristo, ele sabe a tua necessidade, ele sabe o que tu está pensando aí agora. Jesus Cristo, ele sabe se eu estou pregando aqui de qualquer maneira, ou se eu estou pregando aqui com meu coração voltado ao céu. Jesus Cristo, ele sabe se você botou tua roupa, se você tomou teu banho, e se você veio aqui nessa noite com um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoração. Porque, irmão, muitos anos da minha vida pregando a palavra de Deus, eu me importava muito se a igreja estava glorificando, estava exaltando, estava gritando, estava pulando. E hoje eu tenho a noção, porque você pode estar gritando e pulando, mas está desconcertado, e você pode estar aí no teu lugar quietinho agora, mas a tua adoração está subindo na glória, a tua adoração está subindo no céu, e então o Senhor está abençoando a tua vida. Glória a Deus. Irmão Alain, o que você está querendo dizer com isso? Que para de fã, que para a sua igreja, que para a sua casa crescer, você não pode deixar ninguém para trás, ainda que ele tenha desviado, ainda que ele tenha pecado, ainda que você, se eu não acreditasse, e se eu não tivesse pessoas que tivessem orado por mim, talvez eu já teria descido até a sepultura. De repente tu tem um desviado na tua casa que não voltou para Jesus ainda. De repente você conhece uma pessoa dentro da tua família que você fala:
Rapaz, essa pessoa não toma um caráter diante de Deus, eu não sei porquê, porque eu oro, eu já jejuei por ela, mas ela não toma um caráter. Calma, Jesus está tratando dessa pessoa, Jesus vai trazer essa pessoa para a presença dele. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 5 anos, 10 anos, Jesus vai trazer essa pessoa. Irmão Alain, o que eu preciso fazer mais do que não deixar para trás, para que a minha vida espiritual, como ganhador de alma, como evangelista, como missionária, venha a ser repleta de bênção? Acredita nas pessoas, acredita na mudança das pessoas. Ou você não crê que uma ex-prostituta pode dirigir um círculo de oração? Você não crê que uma pessoa que já foi envolvida com o comando vermelho possa estar pregando a palavra? Ou possa estar envolvido com o terceiro comando, ou com o PCC, ou com qualquer facção criminosa? Jesus Cristo, ele pode libertar e pode salvar. Você não crê que uma pessoa, um bebum, uma pessoa que está aprisionada no vício da cachaça, ele pode ser liberto? Você não acredita que uma pessoa, um andarilho, uma pessoa que usa crack, uma pessoa que está na Cracolândia em São Paulo, está na Cracolândia do Jacaré, está na Cracolândia da Pedreira, você não acredita que essa pessoa pode ser salva? Então você está no lugar errado, meu irmão. Meu Deus. Então você está no lugar errado, meu irmão. A palavra de Deus fala no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 26. Por favor. Juízes, capítulo 16, versículo 26. A Bíblia fala sobre Sansão. E disse Sansão ao moço que tinha pela sua mão: guia-me para as colunas do templo, para que eu me encoste nelas. Irmão, tu sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Sansão, mas eu não estou falando de Sansão no auge da vida dele, não. Eu estou falando de um Sansão, preste atenção, tá, irmão? Eu estou falando de um Sansão careca, eu estou falando de um Sansão sem força, eu estou falando de um Sansão desviado, eu estou falando de um Sansão que a Bíblia fala, depois você lê lá no livro de Juízes. Os inimigos de Sansão pediam para esse jovem aí pegar Sansão todo dia de manhã e todo dia de tarde. Mas para que, irmão Alain? Esse jovem pegava Sansão todo dia de manhã e todo dia de tarde para levar Sansão para a praça, para Sansão ser achacoalhado, para Sansão ser humilhado diante de todo aquele povo a qual Sansão era inimigo. Quando nós não estamos na presença de Deus, o diabo, ele pega na nossa mão dia após dia, querendo nos achacoalhar, querendo nos humilhar, querendo esfregar na nossa cara. Você não me amarrava? Você não pediu, você não me expulsava? Olha onde você está. A palavra de Deus fala que Sansão, cansado de ser humilhado, cansado de ser achacoalhado, a Bíblia fala que Sansão, em Juízes 16, 26, ele chega no ouvido daquele jovem e fala: jovem, por favor, me leva para as colunas do templo. Irmão, como eu sempre falo, aquele jovem não tinha obrigação de levar Sansão para as colunas do templo. Aquele jovem não tinha obrigação de levar Sansão para onde ele estava falando. Mas sabe o que aconteceu? Aquele jovem levou Sansão para as colunas do templo. Aquele jovem levou Sansão para as colunas do templo. Sabe o que aconteceu? Quando Sansão chegou perto das colunas do templo, Sansão, creio eu, que levantou o seu rosto para o céu e falou: Senhor, eu te peço, pelo menos desta última vez, derrama sobre mim aquela força que tu derramou alguns anos atrás, algum tempo atrás. Porque, Senhor, se tu derramar, Senhor, aquela força, eu vou derrubar aqui essas muralhas, eu vou derrubar essas colunas, e eu vou matar todos os meus filhos, que ninguém dá mais nada por ele. Tu não entendeu o que Deus está falando aqui nessa noite,
noite, não. Jesus Cristo, Ele gosta quando a pessoa não dá mais nada por você. Quando a pessoa já não tem mais crédito na família, quando a pessoa já não tem mais crédito na sociedade, quando a pessoa já não tem mais crédito na igreja, quando a pessoa já não tem mais crédito no seu pastor. É esse que Jesus, Ele chega, muda e transforma, e edifica e coloca. Mas para isso acontecer, precisa desse jovem. Cadê esse jovem? Está aqui dentro da igreja nessa noite. Levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aqui no terreirão está precisando desses jovens. Aqui no Recreio dos Bandeirantes está precisando desse jovem que levou sanção. Aqui na Adifã Recreio está precisando desse jovem. De repente você que está na internet vai ouvir essa mensagem. Deus está querendo que você seja esse jovem que leve as pessoas moribundas para perto das colunas, porque perto da coluna vai ter bênção, perto da coluna vai ter poder, perto da coluna vai ter libertação, perto da coluna tem a palavra, perto da coluna vai ter água da vida. Aleluia. Isso na coluna. Edifica a tua casa sobre a rocha. Edifica a tua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que o tempo já acabou, mas eu vou ler o último versículo. Se encontra em João 4,7, é rápido. Louvado seja o nome do Senhor. João 4,7, a mulher samaritana. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus Cristo, Ele subiu aquelas montanhas de Samaria só para ganhar aquela mulher para Jesus. E aquela mulher falou: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim, sou de Samaria, nosso povo não se dá. Mas Jesus, o nosso povo pode até não se dar, mas eu quero que você beba da água da vida. Eu estou preparado para você. Aleluia. Que Deus abençoe o nosso Senhor.